Olá, trabalhadores exaustos do meu Brasil, estamos de volta! Está começando mais um Isso Não É um Show, o único programa do YouTube onde a gente tenta entender por que o país onde o pobre paga mais imposto que rico ainda acredita que todo mundo tem as mesmas oportunidades. É coisa que só existe aqui no nosso país, né, gente? Aqui o Deus ajuda quem cedo madruga pode ser facilmente interpretado como Deus ajuda quem cedo te espora. A realidade é essa, não tem pra onde a gente correr. Pra piorar, estão envenenando até a nossa alegria. São tempos difíceis para os alcoólatras pensantes. Então já se inscreva nesse canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo também já aqui, ó. Me segue nas redes sociais, essa Leila Sou, porque o tema de hoje é taxação dos super ricos, ou como o Congresso chama, blasfêmia a Satanás. Sou Leila Sou e como sempre, tudo que você vai assistir agora não é um show. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixa seu like. Vamos lá. Meia boca de fachada, a mesma coisa que chegar num bilionário e dizer: e aí, tio, me dá R$10 aí, pô. Essa era a proposta de taxação BBB que o Congresso decidiu barrar semana passada. Para quem estava morando debaixo de uma pedra, vamos lá. No Brasil, super ricos pagam cada vez menos impostos, enquanto a classe média paga mais. E aí, ao analisar essa cadeia hereditária, o trabalhador pensou: precisamos nos livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Daí o governo Lula teve uma ideia maluca, revolucionária, que nunca foi testada em lugar nenhum do mundo, a não ser basicamente em todos os outros países. A ideia era simples: criar um imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de R$500 mil por ano. Coisa pouca. Mas aí o Congresso, esse grande cemitério de boas intenções, disse: peraí, companheiro, aí já é injustiça, pô. E aí, assim como eu, você deve estar se perguntando: injusto pra quem? O professor que paga 10% do seu salário para ensinar o filho do milionário a soletrar herança, com um atendente de banco que paga mais imposto que o banqueiro? Fica aí essa dúvida. Gente, não é à toa que esse Congresso foi apelidado de Congresso Inimigo do Povo, porque pela primeira vez ousaram propor taxar quem realmente tem dinheiro nesse país. E a proposta também visava aumentar a taxação sobre aplicações financeiras dentro do país e no exterior, casa de moedas e criptomoedas, ou seja, nada demais. Só queriam cobrar uma taxa sobre as 3 maiores ficções do nosso tempo: a moeda imaginária, o lucro da desgraça alheia e a mágica de ficar rico sem produzir nada. Mas sabe o que é mais engraçado? A proposta já era, como vou dizer, medíocre. É isso, um imposto de fachada, porque mesmo pagando esse imposto mínimo, o milionário ainda pagaria menos imposto que um professor, um bombeiro ou um policial militar. O quê? Tá duvidando? Não sou eu que tô falando não, meu colega. São os dados. Enquanto o herói que arrisca a vida pra salvar gatinhos em árvores paga 12%, olha pra isso aqui, da renda dele por leão, o super rico que ganha milhões de dividendos paga em média 4%. 4%. Vou falar pra galera do fundão escutar, hein? 4%! Ou seja, o Congresso mais uma vez conseguiu se superar e tornar o trabalho suado mais tributável que o luxo. E antes que alguém venha dizer: ah, Leila, mas eles geram emprego. Sim, claro, com certeza, não estou tirando o mérito deles. Assim como o traficante gera renda, e nem por isso a gente acha normal liberar o PCC para abrir capital na bolsa. Mas isso nem é novidade, né? Os políticos do nosso país sempre tiveram um senso moral, como posso dizer, exemplar. Para eles, claro, porque em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, os caras decidiram parar de tributar dividendos, que para quem não sabe o que é dividendos, é basicamente o dinheiro que o rico ganha para ser rico. Sim, galera, antes de 96, dividendos era tributado nesse país. E aí, em 1996, enquanto o mundo dizia: vamos cobrar de quem lucra, o Brasil disse: não, pô,
Vamos cobrar do cara que frita pastel, mané, tá maluco? E de lá pra cá, o resultado você já conhece. O rico ficou mais rico, o pobre ficou mais pobre e a classe média esquizofrênica. Porque hoje o trabalhador de classe média é contra taxar super ricos. Porque, pasme, eles acreditam que são da elite. Um fenômeno que só acontece no psicológico da classe que mais paga imposto nesse país. Ninguém consegue explicar isso, nem eles mesmos. Daí, para ajudar a equilibrar um pouco a saúde mental dessa galera, sabe? O governo Lula tentou propor aí esse mínimo de 10% para os super ricos. Tipo um dízimo simbólico da justiça social. Mas mesmo sabendo que o milionário continuaria pagando uma miserinha imposto. Sabe, aquele dinheiro que sobra depois que eles pagam as férias nas Bahamas, o iate e o consultor de mindfulness, sabe? O dinheiro do troco. Mesmo sabendo disso, o Congresso disse não. Para vocês terem ideia, a proposta era tão simbólica que tinha uma emenda especial para proteger os grandes fazendeiros. Minhas tetas chegou a ficar oriçada agora, olha. Porque, né? Imagina o sofrimento do agro, né, gente? São os pobres coitados. Tadinha. Tadinha, que barra. O valor de produção esse ano mesmo foi só de 1,41 trilhão. Poxa! As exportações no período de janeiro a abril desse ano atingiram a mixaria, sabe de quanto? De 52 bilhões. É muito pouco para 3 meses. E vocês aí querendo taxar esses pobres coitados? Pra quê? Pra ter igualdade de distribuição de renda? Gente, tenha piedade, pelo amor de Deus, cadê a empatia? Pra vocês terem ideia do quão cruel é a nossa realidade hoje no Brasil, um produtor rural que declara renda de 330 mil por ano paga uma alíquota efetiva de 4,66%, enquanto o professor que está aí educando seu filho e sendo ameaçado todo dia, porque o adolescente tá impossível, não, eu não sei o que vocês estão criando, mas tem uma galera aí criando uns terroristinhas, né, gente? Vamos prestar atenção na educação das crianças. Enfim, um professor que ganha 1/3 disso paga o dobro de imposto. Mesmo assim, o Congresso achou que seria injusto aprovar um mínimo de justiça tributária para você, meu caro trabalhador. E sabe o que o Congresso decidiu não pautar junto com isso? O fim da escala 6x1. Ou seja, na mesma canetada, eles disseram: não vamos taxar quem ganha milhões e também não vamos dar descanso para quem trabalha o dia inteiro. E o motivo? Todo mundo já conhece, né, galera? É que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Os caras são tão picareta e eles têm a ideia de que você, trabalhador, é muito burro, que o argumento deles pra não dar esse imposto de fachada pro super rico foi essa aqui. Taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Sim, meteram classe, se me cobrar imposto, eu vou embora e levo o meu dinheiro. É a versão adulta de, se não for do meu jeito, eu não brinco mais e ainda levo a minha bola. E aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse é um dos maiores migué da elite brasileira. Porque eles têm certeza que você é muito burro. Porque antes de 96, eles pagavam 34% de imposto sobre lucros e dividendos. E mesmo assim, não foram embora. Sabe por quê? Porque ser rico no Brasil ainda é o melhor negócio do mundo. Você ganha dividendos isentos, tem jato dedutível e de brinde um deputado pra chamar de seu. Galera, eu tô irritada com isso porque, assim, olha, o problema do Brasil não é só econômico, é psicológico. A gente cresceu acreditando que ser pobre é opção e ser rico é mérito, ou seja, o sucesso é uma loteria onde a gente acredita que os sorteados fizeram por merecer. Mas a verdade é que o pobre
paga imposto de renda. O rico paga imposto de agenda, leva o deputado pra jantar e resolve tudo no camarote. E aí eu vou falar um negócio aqui que é muito sério pra vocês. A cada vez que o Congresso barra uma proposta de justiça tributária, ele não tá dizendo não ao governo. Ele está dizendo sim à desigualdade e sim ao sistema que transforma o trabalhador em fonte de arrecadação e o milionário em entidade espiritual. O rico no Brasil, gente, é tão isento de imposto que se morre ainda deixa herança livre de culpa fiscal e com bênção eucarística, porque no final foi Deus que deu, né? E não a desigualdade socio-racial que proporcionou. Resumindo a ópera, a proposta já era uma esmola, uma migalha de justiça fiscal. Era tipo chegar no milionário e dizer: tio, pô, me dá uma moedinha aí, cara, pra comprar o leite da criança, mané. Porra, olha o tanto de criança que eu tô aqui pra alimentar. E o Congresso em uníssono gritou na hora: não, deixa ele em paz, coitado dele, cara. Já tem que pagar funcionário ao invés de escravizar. Muito cruel a vida desses caras, mano. Deixa isso, cara. Então sim, o governo tentou fazer o mínimo, só o serviço dele. E o Congresso disse não. Mas o que dói mesmo não é o não, é o deboche de quem vive no topo e ainda acha que tá pagando caro. E aí eu te digo, se 10% te parece demais, experimenta ser professor. Se você acha injusto tributar dividendos, experimenta viver de salário mínimo. E você rico que acha que justiça tributária é coisa de comunista, experimenta pagar o mesmo imposto que um bombeiro. No fim, a gente vive num país onde o sonho de justiça tributária é igual nota fiscal de empresa offshore. Não existe, mas está sempre prometida. Bom, xibom, xibom, bom, bom. E agora o quadro Notícias Virais da Semana! Um homem quase perdeu o pênis após fazer 3 harmonizações penianas. Sim, 3 harmonizações penianas. Aparentemente, o homem queria que o pinto dele ficasse com o mesmo formato do rosto da Gretchen. E deu errado, claro. O médico disse que ele quase perdeu o pênis, mas tudo bem. Agora ele pode participar do The Voice como soprano. Aliás, 3 harmonizações penianas... Por favor, né? Depois da primeira, se não ficou bom, acho que o problema não é o pinto, é como você usa ele. Isso é o tipo de coisa que você faz quando o ego é maior que a testosterona. E o resultado é sempre o mesmo. Antes era um pau, agora é um Picasso. Entendeu? Picasso é a arte daquele pintor surrealista? Não? Então tá bom. Após semanas de negociações, um acordo entre Israel e Hamas abre caminho para a conquista mais importante da carreira de Donald Trump. Não é o cessar-fogo, respiro para a população palestina. É a conquista mais importante da carreira dele. A paz aqui é só um detalhe do currículo. Quando questionado sobre quais aspectos humanitários o acordo contempla, Trump respondeu: os detalhes são chatos. Eu não quero entediar vocês. Mas a foto, eu não sei o que tá. Mas a foto minha segurando a carreira foi histórica. Foi a mais histórica. Eu fiz a paz. O Nobel é meu. E o Biden só assistiu pela CNN. Por falar em cessar-fogo, em uma ligação histórica, o presidente Lula conversou com Donald Trump e pediu o fim da sobretaxa de 40% sobre as exportações brasileiras. O Planalto descreveu o diálogo como amistoso. Claro, é fácil ser amistoso quando você não entende metade do que o outro está dizendo. Lula e Trump no telefone deve ser tipo colocar o Google Tradutor para discutir política monetária com o Bolsonaro. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coups that are
em Brasil. Enquanto isso, em Brasília, vizinhos de Bolsonaro relataram que o Jair Messias passou o dia inteiro ouvindo Pablo do Arrocha no último volume. A situação está tão tensa que a playlist dele foi de hino nacional direto para Sempre Vai Ser a Mega Sena da virada que você perdeu. Sempre vai ser aquela história de amor sem um ponto final. Aparentemente, a única sobretaxa que nunca vai ter fim é o do sofrimento no condomínio. Adorando entregar essas notícias assim. Eu sempre quis fazer isso, mas eu acho que hoje vai ser a última vez. Tá muito sem graça na minha cabeça, o que torna mais sem graça. Enfim. E por falar em sofrência, o casal do momento, Virgínia e Vini Júnior, terminaram. E foi um término mas tão rápido, que a Virgínia terminou com ele antes mesmo de ter começado oficialmente. Foi o término preventivo, algo que ela deveria ter feito com a Grande Rio antes de matar o Sam. E pra completar a semana de azar do Vini, a casa dele pegou fogo. Coincidência? Acho que não. Todo mundo sabe que o Vini ama decorar o ambiente com vela branca. Dizem as mais línguas que o fogo foi tão intenso que até a Luísa Sonza mandou mensagem para Virgínia dizendo: amiga, não precisava, era só lançar um single. A cantora Isa confirmou o término com o Yuri Lima. Durante a entrevista, ela optou por uma postura reservada ao comentar a separação. Reservada, que em linguagem jurídica significa que ela está calculando quantos shows vai ter que fazer para pagar a pensão do ex, que está desempregado. A situação é tão invertida que os analistas disseram que ela tem duas opções: ou ele abre mão dos direitos, ou o próximo single dela vai ter que se chamar Dono de Mim. Nossa! Não, na minha defesa. Essas piadas top que é muito difícil. Porque fica muito sem graça na minha cabeça. Aí eu começo a rir da falta de graça, tá ligado? Na minha defesa, o meu primeiro pensamento era falar: o próximo álbum se chamará Sem Limas, Apenas Limões. Dono de Mim ficou melhor. Ai, vocês também são muito críticos, sabe? E essas foram as notícias virais da semana. É isso, galera. O Brasil segue assim, entre Congresso inimigo do povo, sofrimento geopolítico, casas em chamas e pausa em reforma. Tudo isso em apenas uma semana. Imagina até o fim do ano. Sou Leila Sou e, como sempre, tudo que você acabou de assistir não foi um show. Obrigada, galera! Só isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Se você gostou, deixa sua opinião aqui nos comentários, principalmente esse novo quadro das notícias virais da semana. E eu quero fazer esse quadro de notícias virais da semana toda semana. E eu vou melhorar um pouco a entrega, porque eu acho muito sem graça a falta de... Eu acho engraçada a falta de graça nas piadas tópicas. Enfim, é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, porque, porra, eu sou muito interessante, galera, pelo amor de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, acima de tudo, não se esqueça de beber água, cuidar da sua saúde mental e alimentar os animais de rua. Afinal, eu preciso de você vivo para se vingar comigo em 2026, porque o Congresso pode não taxar os super ricos, mas a gente pode taxar a paciência deles nas próximas eleições. Fica aí com essa mensagem subliminar. Beijo no seu coração. Mua! Tchau! Analisando essa cadeira hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo? E o motivo todo mundo já conhece. Vocês do fundão. Cima, sobe o de baixo. Bom. Gostaram das minhas tetas de fora hoje? Ah, hoje ela tá feminista radical, com as tetas de fora, vem toda trabalhada no vermelhinho. Galera, hoje eu mudei o ângulo da câmera, eu acho que eu acertei.
Eu acho, na hora da edição, que eu vou ver, puta que pariu, que merda que eu fiz, né? E aí eu vi um monte de gente. Muita gente não. Algumas pessoas que me acompanham, realmente me acompanham aqui, vieram na minha DM no Instagram. Pra quem não me segue, já segue aqui. É essa, Leila Sou. Esse é um Instagram novo. O outro, quem quiser seguir, segue. Mas eu não vou utilizar ele profissionalmente como eu vou usar esse aqui, essa Leila Sou. Enfim, divaguei e vou voltar pra história. Vieram me dizer que eu reduzir a qualidade, enfim, reduzir a qualidade da edição dos vídeos caiu. Eu achei, assim, uma falta de educação a pessoa falar isso na minha cara, né? Mas não foi na minha cara, foi na minha DM. Aí eu falei bem assim, pô, é óbvio, né? Quem tá fazendo tudo é eu que tenho que ver direcionamento de câmera, eu que tenho que editar, eu tenho que fazer tudo. Porque ultimamente eu tô cuidando da minha tia, então eu não tô trabalhando tanto. Quero dizer, não tô pegando tanto trabalho remunerado, porque trabalho sem remuneração, né, meu filho? Eu sou mulher. Como toda mulher, eu tenho 500 jornadas de trabalho, porque cuidar da minha tia, 500 jornadas de trabalho não remunerada, né? Porque remunerada mesmo, acho que 20 horas só eu tenho. De tipo assim, de cliente que eu tô pegando pra poder ter uma graninha pra comprar umas roupinhas assim, sensual, entendeu? Pagar quem eu... Mano, eu tô devendo muito. Carai, velho. Mas não vamos entrar nesse mérito aí, não. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, geralmente no final do programa eu fico falando coisa com coisa pra câmera. Eu fico desabafando, essa é a verdade, né? E aí depois eu coloco na edição uma ou outra coisa, sai cortando algumas coisas assim. E é isso aí. E é isso aí, eu queria ser igual o Pimenta, né? O João Pimenta, admiro muito ele. Porque ele que fala que ele faz tudo, né? Ele faz o roteiro, faz a edição e fica tudo muito bem feito, entendeu? Meu irmão, se você pegar um vídeo meu aqui, só os vídeos que o Hugo, que eu tive um período que eu pagava o editor, né? Agora eu não tô podendo pagar porque eu não tô com quantidade de trabalho suficiente para me dar uma renda para pagar o editor. Aí, por isso, já se inscreva nesse canal e lá no TikTok também, porque são duas plataformas que você monetiza. Então, se eu monetizo, o dinheiro que eu ganhar aqui, minha filha, eu vou reinvestir aqui, porque isso aqui é meu sonho, eu amo fazer isso aqui. Falar com a câmera, meu Deus, eu amo. Isso aqui é esquizofrenia no seu level mais alto, porém mais puro. E eu amo, tá ligado? Eu amo, porque você sendo você mesmo na sua maior pura essência, que é a loucura. Porque todo mundo é louco, né? Só que algumas pessoas têm essa autoconsciência das suas facções mentais e outras pessoas, elas só saem Bolsonaro mesmo! No meio, eu sou... Não, eu sou comportada, tá? Eu não dou essas risadas altas no meio dos outros, assim, não. É só aqui, Enfim, deixa eu ir. Hoje é domingo, eu ia gravar esse vídeo sexta-feira, eu não consegui, porque eu tive que levar minha mãe né? Que tem minha mãe também, que teve um infarto ano passado. Ela foi no retorno esse ano. Fazer o retorno para sair do remédio que eles tomam quando coloca stent, né? Aí, para ver se ela tava liberada mesmo. Aí liberaram ela lá, mas os exames, tudo não deu muito bom, não, mas liberaram, mas passaram mais remédio para ela e tal. Enfim, eu fui levar ela, né? Porque além disso, eu sou motorista da galera aqui, porque meu pai tem carteira, mas não dirige. Eu nunca vi isso. Entendeu? Um senhor de idade que tem medo de dirigir. Mas assim, eu até gosto, porque ele não enxerga direito e não escuta direito. E ele tem aquele problema de explosão, de raiva. O pessoal que tá falando aqui no barulho, não tem, ele é desse jeito. Do nada o cara se irrita, vai. O nome disso é bipolaridade, eu acho, sabe? Eu acho que pega com esse negócio assim. Ele é desse jeito aí. Enfim, eu tô aqui de pessoa. Meu pai veio falando essas coisas. Mas fica só entre a gente assim. Mas é isso, né, galera? Não tem como vocês olhar pra mim e achar que a minha família é normal. Não tem, cara. Olha pra mim. Eu tô com as tetas de fora aqui, ó, na internet. Aqui, ó, minhas tetinhas aqui. Eu achei engraçado essa blusa, porque o desenho da teta fica cá em cima, mas a teta mesmo tá aqui na barriga. A bichinha, minha filha,
Se eu ando aqui sem sutiã, a casa fica até limpa, que ela sai limpando tudo, que a bicha tá caída, viu? E eu não vou botar plástico nela, porque isso aqui, minha filha, é minha fonte de prazer, desculpa, entendeu? Então, assim, eu tenho muita sensibilidade aqui. É isso aqui, eu já não sou uma pessoa muito sexualmente ativa, entendeu? Eu não tenho aquele tesão igual todas as mulheres, eu preciso me relacionar. Eu não tenho isso. O meu negócio, eu vivo muito no mental, tá ligado? E aí... Isso aqui é tipo assim, aquele botãozinho que encostou. Aí ela tá, né? Aí ela tá preparada, tá ligado? Eu sou assim, eu vou fazer o quê? Eu acho que eu sou uma assexuada, mas uma assexuada que tem um botão que torna ela, que coloca ela, liga ela, tá ligado? Que são as minhas duas tetinhas. Então, se eu botar um plástico aqui, eu vou perder a sensibilidade, mané. E aí eu vou me tornar uma assexuada completa. E eu não sei se eu quero ser uma assexuada completa, entendeu? Porque, apesar de eu não ter esse negócio, nossa, preciso dar, eu não tenho isso. Mas eu, de vez em quando, minha colega, sentar na cara de alguém não faz mal pra ninguém. Deixa eu ir, velho, que eu já tô falando merda aqui. Deixa eu ir. Peraí, favela. Minha cachorra, favela, tá deitada aqui. Não pode ver eu gravar que ela quer ficar do lado. E a outra daqui. É meu yin e meu yang. Chica e favela. Deixa eu ver se tem... Vou botar uma fotinha dela aqui pra vocês verem como que elas é linda. É uma amarela pretinha. Ai. E aqui em casa teve negócio de sinomose, né? Aí tá todo mundo sobre supervisão, sabe? Aí eu tô assim, meu coração. Meu Deus, se eu perder essas minhas cachorras, velho. Não sei, elas... É meu yin e meu yang. É, tipo assim, elas me equilibram, sabe? Mas deixa aí que eu já falei demais.